Se eu estivesse começando hoje na profissão de manicure, eu não cometeria os mesmos erros que eu cometi lá atrás, há mais de 7 anos, quando eu comecei, que me atrasaram muito. Eu vou te contar exatamente o que eu faria desde o primeiro dia de atendimento para evoluir mais rápido, conseguir cobrar melhor, ter mais segurança na minha técnica, né? Conseguir fazer ali um atendimento de excelência desde o início ali, de quando eu comecei a atender. Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje e vou estar passando para você que está iniciando, para pegar essas dicas e conseguir alavancar a sua carreira de manicure. Então, o primeiro passo que eu começaria seria pela técnica e não pelos produtos. Como assim, Val, pela técnica e não pelo produto? Falando de quando eu iniciei lá no passado com a esmaltação tradicional, que hoje eu trabalho mais com a esmaltação em gel, é o meu foco, né? Tanto de atendimento quanto de curso presencial e online. Mas quando eu iniciei lá mais de 7 anos atrás, eu trabalhava só com a esmaltação tradicional. E talvez você que esteja me assistindo também só trabalhe com a tradicional até o momento. E qual era o erro que eu cometia muito? Achar que eu precisava de todos os esmaltes que eu via pela frente. E nisso você acaba desperdiçando muito dinheiro. Sim, porque tem cliente que não vai usar um amarelo, por exemplo. O amarelo vencia na prateleira, eu tinha que jogar fora, eu não aprendia, ia lá e comprava outro. Então é desperdício de dinheiro. E voltando para o mundo do gel, a gente não precisa de tudo. Você não precisa de uma infinidade de marcas caras. Você precisa escolher um produto bom para você trabalhar, uma marca boa e seguir ali naquela linha. Você não precisa ter 5 marcas diferentes para trabalhar, não precisa ter uma infinidade de pincel, você vai usar 2, 3 pincel. Então isso é jogar dinheiro fora. Por isso que às vezes a pessoa não vê onde que está indo o dinheiro dela. Porque ela quer ter um monte de coisa que não tem necessidade de usar em mesa, que às vezes vai ficar ali guardado. Ou, por exemplo, você compra 10 pincéis da mesma espessura ali, vamos supor, o pincel de fazer um alinhamento, tem 10 pincéis. E aí você fica usando todos ao mesmo tempo ali. Vai estragar tudo, sendo que se você tivesse 2 seria o suficiente. Um monte de marca de gel base. E aí você só precisava de uma ou duas, né? Uma base mais rígida, uma base mais fluida, seria o suficiente. Então são erros aí que a gente tem que colocar na ponta da caneta porque faz diferença no seu faturamento. E o importante é a técnica. A cliente não quer saber se você tem 5 bases diferentes. Ela quer uma unha que vai durar, né? A esmaltação em gel é uma unha que precisa durar. Então, eu começaria pela técnica, investiria na técnica mesmo, para conseguir ali fazer as camadas, construção de camadas finas, a cura correta da cabine, para poder entregar uma esmaltação com uma durabilidade boa para minha cliente. Outra coisa que eu faria seria treinar bastante antes de atender cliente. Já é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, né? Então não é muito um erro que eu cometi, mas talvez você possa estar cometendo esse erro. Talvez você esteja migrando da esmaltação tradicional para a esmaltação em gel e já está atendendo ali nas suas clientes fazendo de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Primeiro você tem que treinar em você, depois treinar em modelos. Pegue seus parentes, pegue suas amigas, treine nas unhas delas. Faça o teste do retorno de 15 dias, de 20 dias, de 30, para ver como que essas unhas vão voltar, para depois você começar a atender cliente. Por quê? Eu sei que a gente fica muito empolgado quando aprende uma técnica nova e quer logo fazer, quer ganhar mais dinheiro. Só que se você não treinar o suficiente, já for cobrar por essa técnica o valor do mercado, e ela não estiver boa, a sua técnica ainda não for boa, vai dar descolamento, a cliente vai ficar insatisfeita, vai manchar o seu nome, porque cliente insatisfeita geram outras clientes insatisfeitas. Sabe aquele efeito dominó? Acontece aqui com a gente que é manicure. Se uma cliente está insatisfeita, ela pode falar para uma amiga, para uma parente, e às vezes aquela parente é sua cliente também, ela já não vai sentir segurança para poder fazer a esmaltação em gel com você. Então, treine bastante. É algo que eu faria, né? É algo que eu já faço, na verdade, como eu falei, mas talvez você ainda não faça. Então, pega essa dica porque é uma dica de ouro. Eu aprenderia com quem sabe de verdade. E isso daqui é uma coisa que eu realmente passei por isso. Quando eu fiz a migração da esmaltação tradicional para a esmaltação em gel,
eu só assisti aulas gratuitas. E claro que as aulas gratuitas agregam um valor muito grande na nossa vida profissional, porém não aprofunda tanto quanto um curso, né? Então eu só peguei uma dica aqui, outra dica ali de alguns vídeos que eu via na internet, falei, tô pronta, vou fazer esmaltação em gel. E o que aconteceu? Eu danifiquei a minha unha, porque primeiro eu treinei em mim, então eu afundei completamente a minha lâmina, porque eu não sabia como usar uma broca corretamente. Eu acabei com a minha unha. Eu não conseguia entregar um resultado bonito para as minhas clientes, porque ficava poroso quando eu lixava a unha natural dela, porque eu não sabia que gramatura de lixo utilizar. Então a esmaltação em gel não ficava lisa, não ficava bonita. Não tinha aquele alinhamento, aquele reflexo bonito que tem que ficar, porque eu não sabia fazer. Então, depois que eu investi em um curso, né, isso já tem um tempo, porque hoje eu ministro o curso, hoje eu sou professora, ministro o curso presencial e online, né? Mas lá no início eu não sabia. Então, a partir do momento que eu investi em um treinamento e fui ali estudando mesmo com quem sabia da técnica correta, foi onde eu consegui deslanchar na esmaltação em gel e entregar resultados realmente satisfatórios para as minhas clientes, conseguir cobrar um valor justo pelo meu trabalho. Outra coisa que eu faria desde o início, que eu me arrependo muito, mas a gente vai ganhando maturidade com o tempo, né? Eu me posicionaria como profissional, como empreendedora das unhas, desde o início. Porque lá no início, quando eu comecei a fazer unha, eu ainda não enxergava como uma profissão. Isso em 2016, acho que 2017, 2018 ali, em meados de 2017, 2018, eu comecei a fazer unha, mas eu ainda tinha emprego fixo no CLT, então era como um bico. E manicure era muito desvalorizada, porque a gente não conseguia enxergar como uma profissão, a gente mesmo não se valorizava, né? Então, assim, tinha muito aquela coisa de manicure era quem não deu certo na vida. E hoje, graças a Deus, nós manicures ganhamos muito bem para fazer o nosso trabalho, né? Às vezes a gente ganha até muito mais do que quem é recém-formado em alguma faculdade, não desmerecendo, né? Eu tenho ensino superior também, mas assim, só mesmo esclarecendo porque antigamente a gente não era valorizada. E é uma coisa que eu me arrependo hoje em dia, porque se eu tivesse conseguido me posicionar de forma profissional, talvez eu não teria demorado tanto para chegar aonde eu cheguei, né? Então, assim, é uma coisa que eu falo pra vocês, se valorizem como profissional, não deixe ninguém desmerecer a profissão de vocês. Você não é só a menina que faz unha, o seu dinheiro de unha não é só um dinheirinho que você tem que dá pra pagar uma conta aqui, uma continha ali, dá pra comprar uma coisinha aqui pra você, não, é o seu trabalho, é o que coloca a comida na sua mesa, é o que te sustenta, é a sua profissão. Então se valorize como profissional, tenha postura de profissional. Porque se você não tiver postura de profissional, se você for atender a sua cliente de chinelo, de shortinho, cabelo desgrenhado, ela não vai te valorizar. Não vai te valorizar e você realmente para ela não vai passar de uma moça que faz unha, da menina que faz um bico ali para ganhar um dinheirinho. Eu não tô falando que você precisa atender uma roupa de marca. Não. Se você estiver ali com o seu cabelo amarrado, alinhado, maquiagem leve, se você não gosta de usar maquiagem, pele limpa, sem estar aquela pele cheia de óleo pingando, limpeza. O seu cantinho pode ser simples, você pode atender na área da sua casa, se você está começando, mas tem que ter limpeza, tem que ter organização, a sacolinha de lixo ali organizada, a toalha limpa, os alicates afiados, todos esterilizados, mostrar que você é uma profissional de valor, não importa a simplicidade que você esteja começando. E tudo isso eu ensino dentro dos meus cursos, né, tanto presencial quanto online. E claro que é mais extenso, como eu falei, né? Dentro assim das plataformas, a gente consegue trazer um pouquinho só daquilo que a gente traz ali no digital, do que aquilo que a gente traz no presencial, mas eu resolvi trazer uma pequena parte do que eu ensino para que vocês que estejam iniciando aí, né, consigam pegar essas dicas e colocar em prática para poder evoluir mesmo profissionalmente. E se você está começando agora nesse universo das unhas, fica aqui comigo, se inscreve no canal, comenta "Eu estou começando, Val", e fica aqui comigo nesse canal que eu te ensino o caminho correto para o sucesso no mundo das unhas.